Voltamos! Pensaram que iam nos derrubar, mas não conseguiram, né? Que a força esteja com a gente hoje aqui, ai meu Deus! Que a força esteja conosco, já peguei até meu sabre de luz, porque agora não vão conseguir. Exato. Ah, minha gente, vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre um livro que é um prato cheio pra galera que curte mitologia, ficção científica e tudo que há de bom, certo? Natasha, querida, como é que é o nome do livro? Vamos lá, Marte Antes da Terra, uma odisseia no espaço-tempo, livro 1. Como é o nome da trilogia? As Odisseias de Terra-Mar, né? Então nós vamos hoje abordar realmente esse primeiro volume, né? O livro 1. Exato. Mostra a capa pra galera, Natasha. Gente do céu, a capa é bonita demais, né? Já mostra quase que uma explosão, um troço muito louco. Exato, né? Isso diz muito porque o enredo já aborda aí, né? Vamos dizer assim, né? A possibilidade do fim de Marte, né? Assim como de um outro planeta vizinho, Tia Marte ali também, tá? Então é isso que a gente vai ver aí no decorrer aí, alguns flashes, algumas lembranças, né? De marcianos, né? Vamos dizer assim, temporariamente alocados na Terra, né? Gente, que coisa de louco. Já esse pensou? livro, ó... Eu acho que alguém é de fora do planeta, entendeu? Eu acho que isso é verdade, que o que a Daniela escreveu, tá? É fato real, sim. Não sei de quem é que você tá falando. Ah, só porque de vez em quando eu falo que parece que eu não pertenço a esse mundo, gente. Né? Mas talvez eu seja marciana e vocês não saibam disso. Eu acho que é. Talvez tenha alguns detalhes que são mera coincidência, né? Enfim, mera coincidência, né, gente? A gente nem gosta dessas coisas aqui na vida, né, Natasha? Não gostamos. Uma coisa boa de falar que os 3 livros já estão à disposição. Então, você que possa vir a ler o primeiro, então já saiba que o segundo e o terceiro já está lá na Amazon para que vocês possam dar sequência na leitura de vocês, né? Isso é muito legal, porque não precisa ter aquele intervalo muito grande em relação ao volume 2. Então, corre lá, né? Façam a leitura do primeiro para que vocês possam pegar esse ritmo e acompanhar aí o embalo dessa história. Ah, gente, a Dani sempre surpreende, né? Porque os livros dela, os livros que ela produz, o trabalho que ela realiza é de muita pesquisa, mas de muita pesquisa mesmo. Sim. Porque, honestamente falando, eu vou ter que ler um monte de colinha que eu fiz aqui, tá? Porque assim, eu não sou tão por dentro da mitologia, sabe? Não tinha hábito, né, de me aprofundar muito na mitologia. Então vocês perdoam se a gente cometeu algumas gafes aí, tá? Por favor, não desistam de nós. Exato. Mas é isso que é bacana, as leituras que nós realizamos da Dani, porque a gente acaba aprendendo muito. Sim. Muito mesmo, gente. Todos os livros dela, eles são assim, abarrotados de informações que sempre nos impactam, são eletrizantes, deixa a gente sem fôlego durante a narrativa. E faz com que a gente reflita também, né, das possibilidades e por que não, né? A gente sabe que muita coisa é escondida da grande massa, né? E que muitas vezes o que a gente vê em séries, em filmes, em livros, né, tem um pouquinho ali de verdade, sim, né? Então faz com que a gente, na verdade, possa olhar para as pessoas e dizer, esse daí não é da Terra, não. Não sei, eu acho que eu tenho um pouco de afinidade com a Jaque, ou seria a doutora Nazar? Não sei. Vamos gente, simbora. Antes de qualquer coisa, nós vamos fazer um brinde. Isso, vamos lá, refrescar de novo. Tá calor demais aqui. Hoje nós estamos tomando suco integral de uva, gente, com gelinho aqui, que é pra ver se refresca. Porque vinho não deu não, vai esquentar tudo por dentro, as coisas, não vai dar certo. Muitos leitores pra Dani. Muitos leitores pra Dani. Ai, gente. Isso aí. Muito sucesso pra Dani. Vamos. Bom, simbora lá. A Dani tá falando que ela também tem as colinhas dela, ó. Exato. Mas são muitas informações. Aproveitando que a gente vai estar com a autora, daqui uns dias a gente vai estar anunciando, para que a gente possa justamente conhecer um pouquinho desses bastidores desse volume 1. Saber essa criação aí dos nomes dos personagens, que todo nome que apareceu eu falava, gente, como é que consegue essa criatividade toda, né?
essa questão das naves estelares aí, né? Enfim, eu fiquei assim apaixonada. A Anne, é Anne? Que Anne? É Anne. Aonde? Anica ou Anne? A Osório, né? A Osório, pra não errar o nome dela, a Osório tá falando que também tá escrevendo algo nesse sentido. Olha só. Olha aí, já troca figurinhas com a Dani. A Dani é uma pessoa, assim, muito generosa. Tudo que você precisar da Dani, no sentido, né, de conhecimento, de aprendizado, dicas, ela sempre compartilha. Ela é mega generosa mesmo. Então aí já fica a dica, viu, Osório? Entre em contato com a Dani aí, que eu tenho certeza que ela vai ter o maior prazer de te dar ideias aí também, de trocar figurinhas contigo, viu? Exato. Efêmera Sintonia está aqui conosco também. É isso aí, gente. Simbora. Vamos lá, então? Vamos. Agora, a gente mostrou a capa. Sim. Mas vamos mostrar aqui O quê? a dedicatória dela. Sim, a Dani já Vamos havia lá. comentado com a gente em outras oportunidades, né? E aqui ela reforça, né, as pessoas que ela sempre dedica o livro com muito carinho. Pode ler. Inclusive o pai... Meu... Gente, vocês estão... Oi, estamos aqui. Meu Deus, essa internet... Anicácia. Oi, gente, voltamos. Acho que retornou tudo certo. Estão conseguindo nos ver? Mandem um joinha. Está tudo certo aí. Se conseguem nos ver e ouvir, por favor, mandem um joinha. Pipocou e voltou. Exato, Voltou. voltou. Perfeito, Então, perfeito. Vamos lá, rezemos. Oremos, gente. Dedicatória, né? Adoramos saber quem são as pessoas aí que contribuíram, que são queridas para os autores, né? Tô sabendo também, né, que o pai dela é quem sempre faz a revisão. E diz que ele é, ó, Rigoroso. linha rigoroso. dura. Vamos lá. Dedico este livro à minha família, especialmente ao meu pai e incansável revisor, Ismar. Ao meu marido, Alessandro, sempre apoiando todas as minhas viagens físicas e literárias. Demais isso, né? Sim. Aos amigos e leitores que me acompanham nesta jornada existencial. Gratidão a todos vocês. Olha aí a Dani, maravilhosa. Ah, é o Paulo que tá falando pela efêmera. Perfeito. Legal, Paulo. Tudo bom? E aí? Bora, amiga, falar daqui, ó. Vamos. Tem playlist, gente. Tem playlist tá? Depois da também. dedicatória, a gente tem playlist maravilhosa também, ligadinha com o Spotify. Enquanto eu estiver lendo, mergulhe fundo na atmosfera da obra ao som da playlist Trilogias, As Odisseias de Terra-Mar. Vocês vão encontrar, então, escrevendo, né, essas palavrinhas lá no Spotify, Trilogia, As Odisseias de Terra-Mar. Vocês vão conseguir se inspirar também enquanto realizam a leitura de vocês. Tudo de bom. Adoro isso que a Dani faz também, né? Sim. Trazendo sempre música para inspirar. Exato. Boa! Vamos então ao sumário, né? A gente acabou não falando. No sumário, a gente tem aqui, na verdade, 15 capítulos, Uhum. né? Que passam assim, voando, né? Porque é muito legal, porque a gente vai voltar no tempo algumas vezes, né? Conforme o próprio enredo vai dizendo por que isso acontece, né? Então, a gente tem aí um Tem enredo book dividido. trailer também, Tem. né, gente? Tem sim. Tem sim. Ai, tudo de bom. Ó, olha lá o índice dela, enfim, a dedicatória, vem a playlist e aí os capítulos, né? Que você já havia comentado aqui pra nós. Exato. Aí nós temos nota da autora, sobre o autor, elogios ao autor, né? Que com certeza aqui, deixa a gente ver. A nota da autora é sempre muito maravilhosa. Acho que a gente podia... É o momento em que os autores podem, na verdade, se posicionar e dizer ali, né, como foi a construção, né, o que eles esperam. Eu acho que é bacana, é como se você puxasse a cadeira e convidasse o autor pra sentar contigo, sabe? Você senta aqui, eu vou ler teu livro, eu quero, né? Sim. Eu quero entender você. Então, vou ler um pedacinho pra eles. Pode ser, Natasha? Pode. Olha lá, este livro nasceu através da minha paixão voraz por ficção científica, especialmente se tratando de aventuras espaciais. Você encontrará menções e homenagens a clássicos literários e cinematográficos, como a Natasha tinha comentado antes, e incríveis obras de Júlio Verne, Arthur Clarke, Isaac Asimov. É Asimov, né? Não que sei, pronuncia. é você que tá lendo aí, você pronuncia da forma que... Stephen Hawking,
No que se refere a teorias científicas, filmes Star Trek, aí agora sim, filmes Star Trek, Star Wars, De Volta para o Futuro, AD, Astra e Interestelar. Eu não conhecia esse AD. Também não. Vou ter que ler aqui o negócio. E daí ela faz uma explicação sobre a supernova. Realmente, que acontece só com as estrelas, ela explica aqui pra gente. Achei muito bacana. Gente, muito instrucional, viu? Aprendi muito, muito mesmo. Levando em consideração que supernovas ocorrem somente em estrelas, sendo esta uma história de ficção científica. O fato de acontecer em um planeta, né, que é a Tiamat, deverá ser encarado como licença poética da autora. Então aqui já fica, né, tudo explicadinho pra vocês, porque às vezes a pessoa já vai de sola, né? Mas como já que começa assim? falando Né? que o autor não pesquisou. Então tá aqui a explicação, leia tudo. Que ela trouxe, na verdade, como uma licença, né? Ela explica aqui para justificar o enredo, na verdade, né? Então, Exato. Mais do que explicado aqui. Eu vou mostrar ela rapidinho. Vou mostrar. Quem não viu no nosso vídeo, olha ela, gente. Olha ela. Ai, gente, peraí, não tá coisando. Não, mas é da foto, né? Porque a foto Mas peraí, deixa eu ver se eu... Ai, peraí. Ai, Jesus. Aumenta. Aumenta! Olha ela, toda poderosona Toda chiquitésima, né? Bem chiquitésima. Ela é com poucos livros que ela produziu, ó. Coisa pouca que ela produziu nessa vida. Mas vamos lá. Vamos lá. O que a gente tem em relação aos elementos da narrativa? O que a gente encontra? Eu saio daqui. Né? O enredo, então, a gente vai estar falando sobre algumas... Peraí, a gente vai estar falando, então, um pouquinho... estaremos um pouco, né? A Dani nos leva em Marte, né? A gente entende um pouquinho sobre um planeta vizinho, mas não chegamos a ir lá, a gente só sabe no decorrer do enredo que é Tiamat. E aí também se passa uma grande parte deste primeiro volume na Terra. Sim. Tá? Mas a gente tem momentos em que nós somos levados ali para... Então é uma narrativa não linear, tá? Ela vai ocorrer de forma não cronológica, certo? Um pouco mais psicológica, se assim a gente pode especificar dentro desse enredo. Nós vamos ficar fazendo algumas viagens no tempo, indo e voltando, para que a gente possa compreender qual é a ligação de 3 personagens a 3 seres. 3 marcianos. 3 marcianos. Até entender que tem que um nós quarto, vamos conhecer. Né? Eu achei muito legal. Então, a história, na verdade, ela começa a girar em torno, quando falamos aqui do planeta Terra, em torno de 3 pessoinhas aí principais, né? Que é a Jaque, o Júlio, que é primo da Jaque. São primos, eles desde muito... A história começa assim, eles crianções aí, gostavam muito de gibis, enfim, essas histórias de ficção científica. Tanto é que a mãe da Jaque fica muito brava, porque ela fala assim que a Jaque vai ficar sonhando com isso, que o primo era doido, que o primo ficava colocando história na cabeça dela. Tanto é que o primeiro capítulo se chama No Mundo da Lua, porque já a gente entra, né, ali na casa da Jaque e da mãe, da dona Marlene, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, isso, Marlene. A gente já entra ali no convívio delas, porque a Jaque tá ali olhando para as estrelas, né? E a mãe chama ela para ir comer tudo e ela tá lá curtindo, né? Assim, o que eu ia dizer assim, olhando as estrelas, porque sempre chamou atenção, né? A noite, as estrelas, e ela até fala que gosta da noite, porque à noite ela consegue, né? Visualizar melhor as estrelas, enfim. Exato. Inclusive, ela fala, e o planeta vermelho. Sim. Né? Planeta vermelho, no caso Marte. Acho que vocês sabem disso, né, gente? Ai. E aí vem a pergunta que ela faz pra mãe, que deixa a mãe mais assim, gente, eu queria uma filha louca, minha filha vai ficar louca. Que ela fala assim, né, em relação a senhora já se sentiu como se não fosse daqui? Imagina, você tá do nada lá e aí uma filha, algum conhecido fala isso, você fala, oi, como assim? Eu acho super normal falar isso. Ai, gente, já teve live que eu falei pra vocês que eu acho que eu não era daqui. Exato. Perguntei pra uma autora se ela também achava que ela não pertencia aqui. E ela concordou, então isso é normal, gente. Porque a gente não discute, né? Nos louquinhos a gente deixa eles falando sozinho. Né? O médico pediu pra não contrariar, né? Exato. Mas daí vem essa questão. A Daniela nos apresenta, então, essa fixação pelos personagens, principalmente pela Jaque,
e pelo primo, desde criança, né, se interessar por assuntos relacionados à galáxia, às estrelas e principalmente a Marte. Eles né? sempre muito grudadinhos, né? Uhum. E compartilhavam aí, enfim, essas informações e principalmente começaram com o gibi. Depois, né, galera? Depois do avançarzinho aí deles, eles vão pra faculdade. Isso, daí... Até a mãe fala pra ela, né? Que a mãe começa a ter um novo olhar diante desse interesse da filha. Exato, ali não era algo passageiro, né? A mãe identifica que não é algo passageiro, assim como a mãe do primo, né? Do Júlio, também identifica que não, eles realmente gostam. E a gente tá falando aqui no Brasil, mas a gente tá falando no interior de Minas Gerais. Sim. Né? Então, o que deixa estranho, porque interior, né? Se fosse às vezes capital, a criança se identificar com isso é uma visão, né? Mas quando a gente fala no interior, é esse assusto dos pais, né? Em relação a isso. Os pais acham mega estranhos, mas enfim, aos poucos a mãe vai olhando pra filha e vai falando: não, você não é louca, tá? Segue. Faz vestibular, é isso mesmo que tu quer da vida. Ó, eu vou te ajudar a pagar a faculdade. É isso, então bora. E aí, dentro da facu, a Jaque e o Júlio, né, acabam conhecendo o Eduardo. E o Eduardo vai ser esposo da Jaque, né? Os dois estavam lá de lesco-lesco, aquela coisa toda. Eles olhando as estrelas. Olhando as estrelas. Eles estavam muito bem, assim, colocados dentro da faculdade. Os dois muito inteligentes, Eduardo. Os três, na verdade. Como é que eles chamavam o grupinho deles? A Irmandade Marciana. Irmandade Marciana, exato. E aí os três sempre muito unidos ali naquela faculdade. E até que tem um momento da Jaque e do Eduardo olhando as estrelas, aquela coisa, conversa vai, conversa vem. E os dois namoram e fazem coisas que criança... Não, deixa assim. Eles vão pra faculdade, eles conseguem daí... Mas antes, eles fazem os negócios. Não, porque eles estão trabalhando já na NASA. Porque depois ela vai ficar prenha. Na NASA, gente, ela vai ficar... Quando eles estão trabalhando na NASA, que os três conseguem essa oportunidade. Mas eles já tinham se formado e os três foram trabalhar na NASA. Cada um dentro da sua área, enfim, né? Mas lá acaba que... Os dois estão de namoro ainda. O Eduardo e a Jaque. Sim. E o namoro vai além da coisa. E a Jaque... Para, Natasha! E a Jaque engravida. Então, tipo assim, ela começa a ter que escolher, né? Entre seguir a profissão, aquela oportunidade... Ou, enfim, criar o filho, enfim, ficar com o marido, etc. Mas teria que, no caso, abandonar aquela oportunidade. O legal é que os dois, então, embarcam nessa jornada, né? E pedem daí, então, a licença do serviço da NASA, né? Para que eles possam, então, criar a família, né? Os gêmeos que estavam a caminho. Exato. Né? Então, eu ia falar a criança, mas são gêmeos, verdade. E aí o primo continua, o primo considerado o segundo astronauta brasileiro. Então, quando, né, o que já é assim, importantíssimo para o Brasil, né? E quando ele volta de férias para a cidade dele no interior de Minas Gerais, né? Acaba sendo ali o astro, né? Todo mundo querendo conversar, bater foto, porque assim é algo grandioso, né? A gente pensar em que a gente tem a possibilidade de ir para a Lua e ter um brasileiro nos representando, né? Lá no espaço, enfim. Tanto é que ele anda de boné lá, né? De chapéu e óculos escuros, justamente para ele não ser reconhecido, para ele poder ter alguns momentinhos de paz dele, né? Exato. Então, a Daniela traz pra gente esse contexto pra gente entender inicialmente quem são esses personagens aqui, né? E depois ela leva a gente pra conhecer um pouquinho um momento lá da fuga do planeta vermelho, que é o capítulo 2. Agora vem, calma. Ela desde muito nova tem sonhos, né? Sonhos que parecem inclusive muito reais. Ela já acordou de noite gritando, né? Porque haveria uma explosão, iria dizimar a humanidade. Então ela sonha desde criança com isso. E a mãe já pegou para acalmar ela algumas vezes assim, durante a noite. E ela, claro, que bota a culpa no primo Eduardo, né? Essas besteiras que Eduardo fica colocando na sua cabeça, os gibis, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Era importante falar isso. Ok. Obrigada. Ok.
Aí a gente vai ver, na verdade, conhecer um pouquinho do momento do que está acontecendo exatamente em Marte. Mas antes do que de fato acontece, a Daniela descreve pra gente o planeta Marte de forma muito interessante, né? Sim. Que ele é verde, né? Que ele tem oceanos, que é composto por 3 continentes, né? 2 continentes grandes, como o continente olimpiano e o continente templário. E um continente menor, Atlas, né? Então ela descreve pra gente como que seria, né, essa Marte antes de se tornar o planeta vermelho. Exato. E por aí, que ele chegou a se tornar, né? Nós vamos ter a gênese, né? A gênese de Marte. Isso. Por que fica indo? Por que fica indo e voltando? Não, a gênese de Marte, calma, né? Ela explica a criação primeiro, tá certo? Calma. Ai, o que acontece? Gente, tá empolgada aqui. O tempo fica indo e voltando, porque os momentos que ele vai, ele justamente vem trazer algumas explicações na mitologia, tá? Justamente para poder explicar o surgimento de Marte, como é que ela foi consolidada e inclusive como é que Marte acabou aí se tornado, né, o planeta vermelho. Eu fiz uma cola aqui, Natasha. Pode falar. Fiz uma cola aqui que vem explicando, na verdade, peraí que eu vim, é daqui primeiro, que eles falam um pouquinho sobre a questão de criação profana, tanto fisicamente quanto no aspecto moral. E aí, por outro lado, eles falam um pouquinho, eles, no caso a Dani, né, falam um pouquinho aí sobre essa questão. Então, deixa eu ver aqui, a tentativa de controlar, tá, essa parte, eu acho que eu vou ler essa partezinha. Sim. Pra galera entender, pode ser? Ó? Pode. Por outro lado, ainda não tinha ideia de como seria gerada a raça dos mortais que deveriam habitar a superfície. Acontece que a vida sempre teve uma natureza imprevisível e uma vez materializada no reino carnal, não há como prever que caminhos tomará. Mais tarde, esse seria, talvez, o maior arrependimento de Zeus, pois seria ele mesmo o primeiro a quebrar a regra, ao relacionar-se uma espúria, ao relacionar-se com uma espúria, né? Que aí todo mundo sabe, né? O que é espúria, né? A mistura ali de mortal e imortal, é isso, né? De um deus com... A espúria é formada por... Vai falando. Sim, é uma mistura. Aqui, ó, embaixo. Sim, não, mas quando a gente fala sobre espúria, quer dizer que é uma mistura, não é uma raça pura. Tá, é uma mistura. É uma mistura. Sim. E aí ele vem explicando aqui. Ai, Natasha. Aí ele vem dizendo o seguinte, agora eu já me perdi. Acontece que a vida sempre teve uma natureza imprevisível, uma vez materializada no reino carnal, não há como prever que caminhos tomará, que já foi... Bom, o arrependimento de Zeus, pois seria ele mesmo o primeiro a quebrar a regra ao relacionar-se com espúria. Aquela ação impulsiva daria origem à raça dos semideuses. Cruzamento de olimpianos, com espúrios. E aí vem lá. Então, posteriormente, surgiria a raça humanoide dominante. Os arianos comuns, resultado do cruzamento entre semideuses e espúrios. Na tentativa de controlar o nascimento dos irresistíveis e sedutores espúrios, Zeus ordenou antes de tudo a matança de um determinado número de ninfas, sirenes, minotauros e centauros, o que resultou em uma considerável chacina, quase dizimando por completo as raças espurianas, percebendo que provocaria um desequilíbrio na fauna concebida pela deusa Artemis. Nossa, quase que não sai. Artemis. Fazendo exatamente o que mais repudiava nos titãs. Eu acho que aqui era outra parte lá. Então a gente percebe, na verdade, a construção da civilização, né? Que a Dani deixa ali pra gente, que era por semideuses. O Apolo controla o sol para a nutrição da vida. Esse aqui é a formação do planeta. Isso, é a gênese. O Éolo manipulava os ventos, esfriando a terra, espalhando as sementes germinadoras vitais.
A Astéria regulava as horas da noite, responsável pelo descanso da criação das criaturas. Cada um ali tinha, no caso, a sua função, sem exceção, né? Contribuiriam ali, tornando o planeta lar celestial dos olimpianos um lugar magnífico, né? Isso foi antes da chacina toda lá, né? Digno dos deuses que eram. Logo chegou o momento de a criação planetária parir a fauna, os animais que andariam sobre a terra e nadariam nos mares, que aí vem Artemis, a deusa da floresta selvagem. Quem mais? Aí veio, né, que assim nasceram os centauros, árpias, ninfas, cerberos, cada um dos deuses quimeras, foi contribuindo para que o Marte fosse, vamos dizer assim, um planeta perfeito, né, para que eles pudessem habitar ali, os deuses, né? E a Anfitrite, a esposa de Poseidon e rainha do mar, manipulou habilmente a fertilidade das águas azul marinho, fazendo delas o lar de seres inusitados. Aí vem hipocampos, kraquens, sirenes, ofiotauros, aí enfim, né, todo esse processo da gênese mesmo de Marte. Isso. Pronto, parei. Ok. Vai. Aí o que a gente percebe, né? Que supostamente um planeta perfeito, né? Que vivia em harmonia, entre aspas, né? Porque existiam conflitos internos, né? Entre os continentes, principalmente os dois maiores continentes. Então, assim, a própria civilização foi, né, desgastando esse planeta, né, e ele foi chegando ao seu limite. Assim como o planeta vizinho, Tiamat, que também tinha tudo para ser um planeta perfeito, né, a civilização de lá também não soube trabalhar a sua casa, vamos dizer assim, cuidar da sua casa. Então os dois chegaram ao colapso, né, nesse sentido. Então essa ideia de explorar muito o planeta e de ter aí retaliações. Exato. Qualquer semelhança é mera coincidência, né, meu povo? Exato. Olha que loucura, minha gente. Exato, fica Bom, a dica aí, né? Hashtag fica a dica. A Daniela tá aqui falando. A parte mais difícil foi criar a gênese completa. Menina, se pra mim aqui, ó... fazer, né, compreender, tentar estruturar isso como leitor, eu fico pensando como que pra você, né, foi construir isso numa ordem bacana aí. Meu pai, muita pesquisa, Dani, muita Exato. pesquisa. Dentro dessa questão do planeta já tendo tempo de vida, né, Marte indo para os fins, né, tendo que depois da terceira guerra que teve lá, que daí acabou com a civilização, né, a Dani apresenta pra gente então que existe a possibilidade de 4 aeronaves espaciais tirarem um pouco dessa civilização que restou, para ver se conseguiria aí manter, por exemplo, né, alguns vivos para que pudessem... Para não dizimar todos. Exato. Há uma certa... Tem uma certa semelhança à Arca de Noé, né? A diferença é que não eram bichinhos aí, mas 4 naves aí nessa tentativa de salvar alguma coisa, né? Exato, até porque são 14 representantes só de semideuses, que seriam, na verdade, os privilegiados, né? Então aqui a gente tem 4 aeronaves, onde a gente daí é apresentado a 4 personagens importantes que vão estar no decorrer aí da história. São eles a doutora Nazar Volcar, que já, na verdade, entra aí mostrando quem manda. Gente, ui! Eu fiquei empolgada que eu arremessei a caneta aqui. Adorei, ela chegou chegando. Primeiro que ela, tipo assim, tinham escolhido ela pra dirigir a nave. É cientista. Dirigir não, né? A gente Pilotar, fala dirigir, né? Pilotar a nave. Comandar. Comandar a nave. E aí chegou um Zé Ninguém lá da vida. Oficialzinho. Zé Ninguém. E aí chegou falando assim: eu não vou aceitar a nave comandada por fêmea. Aí ela chegou com os 2 pés no peito do homem, pá, buf, né? Falou assim, nossa, né? A fêmea aqui conseguiu, como é que fala quando você prende a pessoa? Imobilizar um homem, né? Rapidamente. Então, enfim, ela já chegando, ela coloca todo mundo no lugar e ela, assim, se torna aí a comandante dessa nave. Nossa, essa parte, assim, ó, ganha meu coraçãozinho, exato. Olha. Aí na outra aeronave a gente tem, na verdade, o Capitão Lasmore, tá? Que tem como ajudante ali dele também
Dr. Ibis? Não, o Dr. Ibis está na outra. O Dr. Ibis é um cientista que está na nave dos cientistas, mas quem auxilia o Capitão Mor, peraí, ele na verdade, ele traz também importante, é o Pitar Dankar. Olha os nomes. Olha os nomes. Pitar Dankar. O que a gente faz com a Daniela? Que na verdade ele é antigo sacerdote. Ele vem, na verdade, do continente Atlas, que há muito tempo o planeta de Marte deixou de acreditar em determinadas religiões, filosofias. Eles se desligaram com essa questão da religiosidade, vamos dizer assim, né? Então não acreditava-se mais nisso. Mas este personagem, o Pitar Dankar, ele tem uma família tradicional lá do continente, do pequeno continente, que era o Atlas, que era o continente que tinha uma conexão com os deuses antigos. Por mais que eles não falassem mais da boca para fora, a família e alguns moradores lá ainda cultivavam essa religiosidade, né? Sim. Então ele tem um papel importante para que ele possa mostrar para a gente entender, né, o que tudo está acontecendo, que na verdade, como no decorrer a gente vai ver, que não tinha como voltar atrás. Os seres marcianos escolheram chegar àquela situação, né? Sim. Então ele vai entender um pouquinho o que vai estar acontecendo no decorrer. Mas enfim, tudo isso vai acontecendo a partir dos sonhos, né? Dentro dessas narrativas. E aí depois a nossa amiga Jaque descobre que o Júlio também sonhava. E que o marido primeiro... Primeiro foi o Eduardo, o marido dela, que contou pra ela que ele também sonhava. Que deixou ela por muito tempo, só ela dizendo que sonhava, até o momento que ele falou, não, eu também sempre tive esse sonho. Eu também. Possessa. Eu também. Mas aí descobriu-se então que o Júlio, primo, também sonhava. E que muitas vezes os sonhos deles, eles eram complementares. Então toda essa questão, essa história construída aí com bases mitológicas sobre as origens e uma dizimação, digamos, não é dizimação, sim, uma destruição, né? Tudo isso aparecia então em sonhos, os sonhos se complementavam até que eles chegam a uma conclusão, na verdade, depois que um doido aparece. Esse doido, o repórter pega o doido e ele tá falando que doido assim, né? Sim. O homem tá falando que ele precisa voltar. Ele precisa voltar pra Marte, tá? É isso que ele diz. Aí levam esse hipotético doido pro sanatório. E aí o que os três, né? Os três fazem, vão lá visitar o doido no sanatório. E aí, Natasha? Daí, na verdade, assim, eles estão de férias, na verdade, na cidade do interior, e acontece de verem no noticiário, então, esse rapaz segurando aí uma placa e dizendo que quer voltar para casa dele, né? E aí a repórter pergunta, né, onde que seria, né? Daí ele diz em Marte, não sei o quê, e levam ele, então, para uma clínica. E eles daí, já nessa altura do campeonato, os três já sabiam que tinham os mesmos sonhos, né? Que não era à toa, né? Que eles... tinham essa ligação e que sempre surgiu o nome da Irmandade Marciana, desde a época da faculdade, porque eles sempre gostaram muito de estudar sobre Marte. Sim. Né? De todos os planetas, Marte sempre chamou atenção. Então essa ligação deles era muito forte ali. E aí eles decidem então ir ver esse homem que está na clínica para tentar ver o que pode ser, né? Vai que, né? E aí a entrada deles já é uma comédia. Sim. É o Júlio que mente? Não, é o Eduardo? É o Eduardo que mente. Mentem que são parentes? Não, que conhecem ele da faculdade. Conhecem ele da faculdade, verdade. Criam toda uma história. Chegam lá no psicólogo, né? Psiquiatra responsável. E cidade pequena todo mundo se conhece. Então tem aquele momento ali de falar um pouquinho, como tá, não sei o quê. Mas daí eles falam que queriam ver porque o rapaz estudou com eles na faculdade, né? E queriam, na verdade, ver e ajudar de certa maneira, porque eles não tinham outra informação, não sei que o rapaz queria voltar para Marte. E os três, querendo ou não, podiam, se realmente tivessem esse contato com ele, podiam saber, familiares, essas coisas todas, né? E aí mentem essa história e conseguem conversar com esse homem
Quando o doido olha pra eles, ele já vem chamando cada um deles. Ele chama a Jaque, ele olha pra Jaque, ele fala, né? Olá, doutora Nazar Volca. Aí ele vê o Júlio, ele fala, olá, capitão Lars Moore. Aí vê o Eduardo, já fala, olá, doutor Ibis. Que são os nomes, justamente os nomes de quem, né, estava nas naves, enfim, toda aquela situação, nos sonhos deles. Então, ou seja, gente, tem uma ligação total aí. E tem uma parte muito legal que a Dani traz para nós, que é em relação às memórias, que tem até o título, né, de um dos últimos capítulos, que fala justamente sobre as memórias, né, que a gente vai entender nos próximos livros, mas são as memórias akáshicas, né, que na verdade traz ali, que é o próprio capítulo, ele explica pra gente que são as memórias da alma. Sim. Né? De tudo que a gente já viveu, independente se foi aqui ou se foi em outro planeta, né? E que ele tinha tido acesso a essas memórias, por isso que ele sabia quem que eram os três que estavam ali na frente, e que os três não sabiam disso, né? Ou seja, meu povo, o que ocorre diante de tudo isso? Eles não estavam ali por acaso. O Eduardo, inclusive, que antes era Dr. Ibis, a grande paixão dele era a doutora Nazar, que é essa mulher empoderada que comanda a nave. Enfim, tudo vai fazer sentido, tudo vai ter uma ligação de uma outra vida. Que é a Jaque, né? E eles voltam juntos, né? Nessa jornada deles aqui no planeta Terra, né? Então as coisas vão se ligando e a gente vai vendo situações que a Daniela nos apresenta, porque se passa na década de 60, a gente inicia o livro na década de 60, né? Onde a corrida espacial estava muito em voga, né? Sim. Então a gente vem acompanhando informações referentes à década de 60, de 70, estudos e pesquisas da década de 80, e a Daniela vem mostrando pra gente... Todo esse transcorrer. Exato, que existem estudos que muitas vezes não são divulgados, né, para grande massa, e aí dentro do enredo ele vem casando para que as personagens possam de fato começar a se entender. Então eles vão começar a estudar um pouquinho mais sobre o que são essas memórias, né, para que eles possam também ver se eles conseguem retomar elas, né, porque eles estão ali numa certa altura de que por mais que eles aparentam achar loucos, e eles até costumam falar, não fala alto, que quem ouvir a gente falando isso vai colocar a gente aqui dentro, né? Mas a gente percebe que eles vão ali se descobrindo em relação a algo que está muito além da Terra, né? Que existe alguma coisa... Da capacidade de raciocínio humano, digamos assim. Exato. Tem algo muito além. Então, basicamente, é como se a história fosse se repetir, né, Natasha? Dá a entender, né? O legal dos títulos dos capítulos é que ele vai fazendo com que a gente vá navegando, né? Então, tem o capítulo da fuga do planeta vermelho, né? Então, a Daniela faz esse recorte pra gente entender como que era esse planeta, porque ele chegou a esse limite, e o momento da saída das espaçonaves, né? Depois tem ali a questão das variáveis do tempo, o tempo oportuno, um capítulo antes que fala isso, que é onde entra Kairos, né, que vivia fugindo, Jesus. Que é o Senhor do tempo oportuno. Então a gente vai entender essas idas e vindas, que isso acontece para nós enquanto leitor, mas no enredo é porque Kairos está correndo com esse tempo oportuno e abrindo diversas janelas, né, do passado com o presente, com o futuro. Então é isso que a gente vai mergulhar aí para pegar esses flashes, né, porque ao mesmo tempo que a gente está dentro do contexto presente, e quando a gente está mas quando a gente está no contexto marciano, a gente tem que se colocar que eles estão tentando resgatar esses flashes, essas lembranças, para eles se entenderem, né? Então Sim. É muito legal a forma como foi construída. Interessantíssimo. A Dani, a autora, estava até comentando aqui, ó. Pera lá. Reescrevi muitas vezes para tirar os furos, porque são muitos detalhes, realmente. Exato. Realmente, um trabalho aí, ó, árduo.
Sem dúvida. E aí ela vem falando, né? Tinha que ter um empoderamento decente, né? Com certeza. Né? A nossa queridona lá chega e bota os homens no lugar deles. Isso aí, gente. Tem um momento ali também muito bacana que fala sobre a questão do cientista religioso, né, do Dr. Ibis, vendo o planeta Tiamat, né, porque os cientistas até então eles têm um olhar diferente muitas vezes de uma pessoa comum, né, quando põe na balança se eles são mais religiosos ou eles vão para a área da ciência, né, acaba pesando mais a área da ciência, porque Sim. os estudos deles direcionam ali. E a Dani traz essa questão que também lá acontecia isso, né? Os cientistas também, um dos personagens que é o Dr. Ibis, por muito tempo negou muitas coisas da religião, que os pais, que a família sempre questionava ele, mas quando chegou no momento ali que ele se deparou de estar vivenciando aquele fim, né, daquela civilização, ele daí pôs como se colocasse a mão na consciência e falasse, nossa, de fato, né, tem muita coisa aí que envolve religiosidade, que a ciência muitas vezes não explica, né, então é bem interessante nesse sentido também. E a questão de que existia apenas uma possibilidade deles sobreviverem, né, por conta dessa explosão da supernova. Ele, independente das aeronaves conseguir ter saído, né, a chance deles era muito pequena. Então eles estavam, na verdade, com um único plano, que o capitão Lasmore, antes das 4 aeronaves sair, chama os comandantes das 4, faz a reunião e explica a real situação e a única chance que eles têm. Então você fica preso ali naquela questão de mistério, se vai dar certo, se não vai, né? Até entender, na verdade, essa questão dos escolhidos, né? A Dani fala ali, ó, isso é o que buscamos agora, ciência e fé, racionada de mãos dadas. É isso aí. Exato. Né, que sempre existiu essa briga, né, esse conflito aí de que cada um defende a sua verdade, né, sendo que na verdade a verdade pode ser das duas, só que de olhares distintos, né, cada um contribuindo com... Raciocinada, ela quis dizer, né, então Isso. é o que buscamos agora, ciência e fé raciocinada de mãos dadas. Exato. Então a gente tem, na verdade, aí um enredo que deixa a gente, na verdade, tentando entender um pouquinho sobre as questões mitológicas que envolvem... Um pouquinho! Você tem que ter um livro e um caderno de desenho para que você possa fazer as suas anotações certinho. Sim, caderno de desenho. Na verdade é para fazer croquis, para fazer mapa mental, né? Aqui eu não faço mapa mental porque eu faço em esqueminha de quadradinhos, né? Entendi. Mas para que a gente possa sempre saber, assim, as informações elas estão dentro do livro. Muito. Mas elas são, assim, muito ricas, né? Muito densas. Então, é um livro que a gente precisa, na verdade, ler devagar, né, para que a gente possa não perder nada, para que não chegue lá na frente, a gente fica como assim, porque tá tudo dentro do livro, né? Mas é uma leitura que a gente precisa para acompanhar, tá bem ali, né, junto com o autor, vamos dizer, ali acompanhando parágrafo por parágrafo, é muito interessante. Daniela, minhas leituras mais prendadas. Mas não é mulher, a gente tem que, né? Porque a gente aprende muito, né? Então, assim, o conhecimento ele não pode chegar aqui e passar batido, né? A gente precisa anotar detalhe, ligar um fio com o outro. Exato, até quando a gente percebe, porque a gente vai tendo as pistas de que esses 3 personagens na Terra têm alguma ligação com Marte, ok. Mas a saber que A é o mesmo que B do outro lado, né? Aí a gente começa a ligar, a gente no meio do livro a gente acha. A Laura, ela deixou uma colinha também. Deixou dos deuses no e-book. Exato. Né? Então tá explicadinho a função de cada um, o papel, a importância, né? Aonde eles se enquadram dentro aí, vamos dizer, da hierarquia mitológica, né? Então isso é muito legal, porque a gente tem esse rico. suporte. Muito rico mesmo. Exatamente. Preciso agradecer a Daniela aí por me ensinar muita coisa. gente. Saber que ela não tá sozinha na Terra. Que deve ter outros marcianos por aí. Besta. Se eu sou marciana, você é o quê?
Bom, Fica até você, vermelhinho. Eu sou terráquea mesmo, né? Bom, então a gente tem assim várias informações riquíssimas, né? Eu fiz aqui várias anotações, vamos dizer assim, mas nada é igual do que a leitura feita no próprio livro. Gente. O que a gente pode dizer aqui é que é um livro que traz pra gente esse olhar interessante sobre essa questão do planeta, olhando para o planeta Terra, né? Se a gente olha para Marte, a gente conhece um olhar só, né? E a gente conhece ele hoje. Por que não pensar que ele não foi algo, né? Como nós hoje somos, que podemos Será que ser? ele sempre foi um planeta vermelho? Como é que foi essa questão de construção? Exato. Né? Tudo isso. Tem também uma parte bacana do a Dani. Nath, depois você me pergunta sobre terráqueos na live, você vai surtar. Viu? Tomou papuda. Tem uma passagem que ela fala sobre a questão do monte do Olimpo, lá em Marte, né, do vulcão. Como é que é o nome do buraco do vulcão? Cratera. Cratera. Tudo bem. É que... que tem uma passagem que diz que passa-se pelo oceano ali de Poseidon e que muitos tentaram descobrir se existia ou não de fato, né, esse monte do Olimpo aí, né, a morada, a casa de Zeus, e daí alguns só, 14 escolhidos, né, conseguem ter essa oportunidade de entrar então, e à medida que eles vão mergulhando lá, eles vão vendo de fato que isso existe, né, que muitos tentaram ir atrás e não conseguiram por diversas situações, né? E quando a gente liga Lé com Cré, entende a correlação, né, das pessoas do passado e do presente, é fantástico! Gente, a Dani, olha, Dani do céu, mais uma vez surpreendendo a gente. Primeiro que ela deu uma de Dan Brown, né? No outro livro que a gente analisou, fantástico também, fenomenal. Aí ela vem com esse bando de conhecimento, de informação, que nos deixa menos burro, gente. Desculpa, mas é assim que eu me sinto. Agora eu me sinto menos burra em relação à mitologia. Tenho que aprender mais? Tenho, mas ela já conseguiu me mostrar muitos caminhos, esclarecer muitas coisas que pra mim, gente, não fazia sentido aí. Exato. E a gente tem, assim, num enredo 14 selecionados, e a gente conheceu 4 ou 5, na verdade até 2 rapazes que o homem lá da clínica, né, que tava lá querendo voltar para Marte, que tinha como apelido cientista maluco, né, enfim, ele disse que tinha mais 2, ou seja, né, os próximos livros ainda vão mostrar muito mais informação de outras personagens que também são importantíssimas. Que rufem os tambores. Né? Então, assim, tem muita história ainda por vir, né? A gente conheceu aí o início, né? Para que a gente possa entender o segundo livro, que é Marte durante a Terra e depois Marte depois da Terra, né? Isso então, aí. Gente, vocês têm que, leiam, tá disponível na Amazon, formato físico e digital na Amazon, né? Tem para todos os gostos? A Daniela tem a opção sempre do digital, da impressão, acho que sob demanda. Sob demanda. Ô Dani, tira essa forte... dúvida pra gente se o físico também tá disponível na Amazon. Eu não me recordo. É o e-book, né? Que ela sempre disponibiliza lá. Então, isso que é interessante, que tá lá. Gente de Deus, você vai ler, você vai se apaixonar por essa construção da narrativa que vem trazer o embasamento mitológico muito bacana. É uma obra que a gente pode considerar existencialista? Sim. Né? Ela vem trazer a ficção científica, mas vem trazer justamente sobre essa ideia, né, do existencialismo, né, de onde viemos. E ela, inclusive, desculpa aí, Natasha, mas ela me disse, olha lá, que eu tô certa, que nós não somos daqui. E aí, tem físico sim, físico e e-book. Então, gente, tem pra todos os gostos, não tem desculpa de falar que não conseguiu ler. Eu sei que tem gente que é mais apegada ao digital ou pessoas que são mais apegadas ao físico. Então, a Dani sempre proporciona essas duas possibilidades aí pra vocês, tá? E outra coisa, se você for ler pela Amazon,
Meu amigo, minha amiga, meus queridos, deixem lá o comentário de vocês, tá? Muito importante. A gente vive brigando com vocês por isso. Leiam o formato digital, mas deixem o parecer de vocês, o olhar de vocês, as impressões que vocês tiveram lá nos comentários. Avaliem os livros, que é aquele termômetro bacana, e é isso também que deixa os nossos autores mais evidentes, né, para que mais e mais pessoas possam ter interesse aí de ler as obras, os trabalhos de cada um deles. Então, não custa nada, gente. Não precisa ser um textão, não. Mas só diga alguma coisa do tipo assim, o enredo tá massa, sei lá, gostei da mitologia, sei lá, aprendi, ou sei lá, me sinto menos burro, tipo eu que acabei de falar isso agora, né? Então é importante, gente. É muito importante para todos os autores isso aí. Verdade, eu tô te devendo uma avaliação de caça-palavras, mulher. Olha aí, me cobrou! Eu acho que eu avaliei, depois eu vou ver. Não, a gente avaliou pelo Prosa Verso e Vinho, mas acho que quem avaliou foi a Nath. Eu acho que eu tenho que olhar. Eu tenho que avaliar, não, eu tenho que avaliar. Bom, faltou a minha avaliação. O que eu queria, na verdade, também é reforçar a forma como a Daniela Castro expõe algumas situações pra gente, algumas expressões, né? Como dormidor, que seria o quarto deles, né? Sim. Lá em Marte. O limpador, que eu entendi que seria comedouro. Não, comedor, não é comedor. Ah, é comedor, tá? Comedor, que seria ali a sala. Mas comedor, eu fiquei imaginando alguma coisa de Pac-Man, sei lá. Não, é porque seria assim, a sala de refeição, né? Sim, e o médico, o curador, né? Eu achei assim, muito legal essa correlação assim que a Dani faz em relação do vocabulário. A forma como eles lidam lá, né? Exato. Ah, gente, é isso. O livro é tudo de bom. Olha a Giz entrando aí. Oi, Giz, a querida. O livro é tudo de bom, gente, tá? Comprem, adquiram, por favor, lá pela Amazon. Vão curtir. O que ela tá falando? Os nomes diferenciados dos locais são uma homenagem a Star Trek. Bacana. Muito boa, muito boa. Meu povo, vão lá então, leiam o livro. Eu nem sei se tá, acho que tá lá disponível na Amazon, até no ilimitado. Sim, no ilimitado. Gente. Então não tem desculpa não pra você não ler, tá? Vocês vão gostar. Gosta de mitologia? Gosta de ficção científica? Tá aí. É um livro que você pega ali, se você for sentar pra ler, é rapidinho, bacana. É rápido. É, eu gostei. Rápido assim, né, gente? Depende do que é rápido pra ritmo, vocês. Né? Eu confesso que eu leio devagar, tá? E leio 2 vezes, né? Tanto é, a gente tava conversando ontem, eu tava conversando com a Dani rapidamente, e eu tava dando a segunda lida no livro, pra poder pegar algumas informações que dá pra mim. Ai, olha lá, a nave. Ela fez a referência com Star Wars. Uhul, é isso aí, gente. É isso aí. Ai, delícia. É, muito bacana. Ah, gente, é isso. Bora lá. Mostra a capa de novo, Natasha. Tem como? Tem, lógico que tem. E o nome do livro é Martes... Nossa, Martes, aí o Jesus. Marte antes da Terra, uma odisseia no espaço. No espaço-tempo. Livro 1. Este é o livro, galera. É trilogia. Até o 3º já tá disponível já também. Os 3 estão lá, então mandem pegar bala. E fazer um final de semana aí, ou uma semanona, isso aí. Né, de ficção científica aí. Vocês vão curtir. Exato. Gente, Dani, obrigada por confiar o seu trabalho nas 2 doidas aqui. E muito obrigada por ter ensinado muito pra nós nesse livro. Ah, ela sempre ensina as coisas no livro, não tem jeito. Sempre. Essa Dani. Gente, corre lá. Vão atrás. Tem até no Kindle ilimitado. Vão ser felizes. Leiam mesmo. Muito obrigada por você que ficou até aqui. Por você que vai assistir mais tarde. Deixamos aqui o nosso beijo. O nosso abraço carinhoso. Vocês são maravilhosos. A gente só existe porque tem vocês, né, gente? Então, é isso. Olha lá, a Dani tá falando, meninas, vocês arrasam, adoro. Mulher, você que arrasou aqui no negócio, né? São boas na cara da sociedade, você sabe, mais uma vez. Valeu, pessoal. Olha lá, beijo. Beijo. Lá. Tchau. Até.